Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa Bailão. Por que a gente trava? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Andressa Bailão e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre tipologias e gêneros. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao meu cinegrafista, meu editor e meu companheiro de vida que está me apoiando nesse projeto. Obrigada, linda. Quando atingirmos 10 mil inscritos, eu apresento o cinegrafista para vocês. Se ele quiser aparecer, é claro. Ele é um pouco tímido. Mas não é sobre o cinegrafista que nós falaremos hoje. Ele não faz parte ainda de nenhum conteúdo gramatical. O que nós falaremos hoje é sobre tipologias e gêneros. Com certeza, em uma conversa, em uma aula de língua portuguesa, você já ouviu, por exemplo, que conto de fadas, que carta era um tipo de texto. Com certeza vocês já ouviram isso em algum momento. E se eu disser a vocês que eles não são tipos de texto, eles são gêneros textuais. Há essa confusão sempre entre tipologias e gêneros. E hoje vamos sanar todas as dúvidas que vocês têm a esse respeito. Então fique conosco até o fim desse vídeo. Nesse momento que você faz uma introdução bacana para mim. Bom, então para começarmos, vamos compreender o conceito de tipologia e gênero. Na língua portuguesa, atualmente, há aproximadamente 400 gêneros e 5 tipologias textuais. É como se existissem 5 caixinhas distintas, que são as tipologias, em que os 4 gêneros eram distribuídos, inseridos, colocados nessas 5 caixinhas. Então, não diga mais que conto de fadas, que carta, que bilhete, são tipos de textos. Você precisa dizer que são gêneros textuais, porque nós temos apenas 5 tipos de textos. E vamos lá, para cada um deles. Amor, tá muito calor. Nós temos estes 5: narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. Vamos iniciar pela narração. A narração, ela é uma modalidade em que o narrador, participante ou não, conta um fato real ou fictício que ocorreu um determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. O tempo verbal predominante é o passado. Então, todos os gêneros que apresentem essas características, tempo, espaço, personagem, narrador, que conte algo real ou não, nós chamamos de narração. Então, quais são os gêneros que se encaixam nessa caixinha da narração? Nós temos carta, conto, novela, fábula, diário, notícia e piada. Então, estes são gêneros textuais que pertencem à tipologia narrativa. Perfeito? Compreendido? Bora para o próximo, que é a descrição. Como o próprio nome diz, a descrição, ela é uma tipologia que ela descreverá, fazendo uso do quê? Qual é a classe gramatical que nós aprendemos que caracteriza substantivos, adjetivos. Então, é um fator determinante para aquele gênero ele ser classificado como descritivo. Um texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal, um objeto. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo. Você lembra, lindo, sobre o que é adjetivo? São características. Excelente. É isso mesmo. São características que descrevem uma pessoa, um lugar, um animal, um objeto. Você fazendo uso de peculiaridades que cada um tem. E alguns gêneros que entram nessa tipologia descritiva, nós temos anúncio, classificado, OLX. Lembra quando nós fomos comprar o carro? Sim. O que você observava ali? As características. Exatamente. Hoje não tem mais aqueles jornais, lembra que tinha os classificados que as pessoas vendiam? Não tem mais esse jornal impresso. Então as pessoas, elas utilizam muito a própria internet, o mais conhecido, OLX. Até quando você vai comprar uma roupa na Shein ou na Shopee e você observa as descrições daquela roupa, é considerada como descrição.
tá? Lista de ingredientes de uma receita. Isso é interessante, pessoal, porque não é a receita toda. Sempre quando você vai fazer algum alimento, preparar algum alimento, tendo como referência uma receita, você tem duas partes. Você tem a parte da lista dos ingredientes e o modo de fazer. Apenas a primeira parte, ela é considerada como descritiva. A segunda é outra tipologia textual que nós vamos aprender daqui a pouquinho. Então, só a primeira parte. Temos guias turísticos, como gêneros, a tipologia descritiva, lista de compras, legenda e cardápio. Por que você acha que o cardápio, lindo, é uma descrição? Porque descreve os alimentos. Exatamente, o que contém aquele alimento. Vocês compreenderam o que é uma descrição? Se o cinegrafista compreendeu, eu tenho certeza que vocês. E a próxima tipologia textual é a exposição. A exposição, ela apresenta informações sobre assuntos, expõe, reflete, explica e avalia ideias de modo objetivo. Então, a exposição, como a própria palavra diz, é um texto informativo, que informa sobre algum assunto e baseado em fatos, tendo como referência fatos. O texto expositivo apenas expõe ideias sobre um determinado assunto. A intenção é informar, esclarecer. Aulas expositivas, por exemplo, essa aula que nós estamos apresentando a vocês é um exemplo de exposição. Aulas expositivas é o gênero que entra dentro da caixinha da exposição, porque eu estou informando algo da língua portuguesa a vocês. Conferências, os capítulos de livro didático, verbetes de dicionários, enciclopédias, notícia. Então, todos esses gêneros que têm a função de informar sobre algo, expor um determinado assunto, nós chamamos de exposição. Eles entram dentro da caixinha da exposição. E o próximo está acabando, viu? Lindo. Está animado para o próximo? Sim. Esse é o que você estava em dúvida. Qual é a segunda parte da receita? Injunção. Já ouviu falar dessa palavra? Não? O que essa palavra te lembra? Injunção? É. Injetar. Parece injeção, né? Não. Injunção não te lembra a palavra instrução? Injunção? Instrução é. Rimam. E esse é o objetivo da injunção. O objetivo da injunção é instruir, é indicar como realizar uma ação. Utilizar uma linguagem objetiva e simples. E os verbos são, na sua maioria, no modo imperativo. Quero ver se você lembra o que é verbos no modo imperativo. O que a palavra imperativo te lembra? Imperador. O que o imperador faz? Ele comanda. O imperador, ele comanda, ele manda. Então, sempre lembre disso. Verbos no modo imperativo são verbos que mandam. Por exemplo? Lindo. Vá lavar louça. Então, esse vá... Exatamente. É imperativo. Você percebe que eu uso verbos no modo imperativo diariamente contigo, né? Você aprendeu rapidinho que são verbos no modo imperativo. Bom, então a injunção, ela tem como principal objetivo usar verbos no modo imperativo, com esse propósito em orientar, ensinar, ordenar, para que você faça algo, aprenda algo. Temos o horóscopo como gênero, que entra na tipologia injuntiva. Temos propaganda, bula, receita culinária, que é a segunda parte. Por exemplo, separe os ovos, bata levemente, entre outros verbos que você utiliza em uma receita, adentra essa tipologia. Aí nós temos o manual de instruções de um aparelho. Esse manual de instruções de um aparelho que ninguém lê, né? Compra um celular novo, e ninguém tem essa curiosidade ou esse interesse em saber como aquele aparelho ele funciona e normalmente usa errado e acaba quebrando, então é importante. Porque ali, nesse gênero, serão apresentadas várias instruções para você fazer bom uso do que você está adquirindo. Livros de autoajuda, porque os livros de autoajuda também são um gênero que entra na tipologia injuntiva. Você lerá em um dia, sorria no seu livro de autoajuda, olhe para o espelho e diga 20 vezes o quão especial você é.
Então perceba que o livro de autoajuda, ele está te ordenando a fazer algo. Você já leu o livro de autoajuda? Augusto Cury? Muito bom. É bem isso mesmo, ele vai te dando um direcionamento, né? Isso, por meio dos verbos no modo imperativo. Palmas para o lindo. Está me surpreendendo. E por último, nós temos a tipologia argumentativa, que tem como objetivo discursivo convencer o interlocutor a respeito de determinado ponto de vista. A atividade de argumentar pode ser feita de diferentes maneiras, seguindo distintos formatos. Nós temos como gêneros, por exemplo, a dissertação, artigo de opinião, editorial e resenha crítica. Então esses 4 são apenas alguns exemplos de gêneros que pertencem a essa tipologia argumentativa. Certo, pessoal? Perfeito! Essas foram as 5 tipologias que nós aprendemos hoje. As 5 e únicas tipologias: narração, descrição, exposição, injunção e argumentação. Sempre quando se deparar com um gênero e quiser saber a qual tipologia esse gênero pertence, você precisa fazer algumas perguntas. Se o objetivo daquele gênero, daquele texto, é narrar uma história, então ele pertence à tipologia narrativa. Se o objetivo daquele texto é descrever, ele é considerado, está dentro da tipologia descritiva. Se o texto é informar, pertence à tipologia expositiva. Se o objetivo é expor o ponto de vista a fim de convencer alguém, é argumentativa. E se for instruir, dar uma orientação, a tipologia é injuntiva. Então sempre pense nessa diferença. Sempre apresente essa diferença para você mesmo. Nós temos aproximadamente 400 gêneros na língua portuguesa, como nós vimos lá no início do vídeo. E esses 400 gêneros estão divididos nas 5 tipologias. Então são 400 gêneros dentro de 5 tipos de textos. Aí você me pergunta, só para encerrar o nosso vídeo: Andressa, mas um único texto pode ter mais de uma tipologia textual? Um único gênero pode ter mais de uma tipologia? Sim, pode apresentar. Se o objetivo for narrar um texto e descrever, nós temos aí 2 tipologias textuais em um único gênero. Então eu posso sim, dificilmente nós vamos encontrar um gênero que seja puro dentro de uma tipologia apenas. Em um conto de fadas, você narra, mas você também descreve as personagens, você descreve o espaço, você descreve as ações dessas personagens. O que você vai observar é qual predomina mais, se é a narração ou se é a descrição. Certo, pessoal? Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é isso, um beijo e até a próxima aula.